Boa noite para vocês, para quem eu não dei boa noite. Hoje a nossa nona aula, né? Nós vamos falar sobre prevenção e controle de infecção no centro diagnóstico e sobre os sinais vitais, tá? Essa questão dos sinais vitais é uma questão bem básica, assim, primeiros socorros que a gente tem que ter uma noção, tá? Não é uma coisa assim profissional, não é um curso profissional, são apenas algumas noções básicas, tá? Para aqueles momentos de emergência, tá? No trânsito, em casa, se você estiver no trabalho e alguém sofreu algum tipo de acidente, aí você poder visualizar, né? Saber aí os sinais vitais, como identificar e poder ajudar de alguma maneira, saber se a pessoa tá bem, tá bom? Coisas bem básicas. A gente vai ter uma matéria que vai aprofundar um pouquinho mais, que é de primeiros socorros. Já tá planejado para eu passar para vocês essa aula de primeiros socorros, que é colocando mais em prática, tá? A verificação desses sinais vitais. Por enquanto é mais uma teoria, a aula de hoje é bem rapidinha, sem muita delonga, como eu já falei para vocês, essa matéria é bem básica, bem simples, tá? E amanhã vai ter o videozinho para vocês assistirem sobre a infecção hospitalar, tá? Eu vou mandar o link para vocês de manhã do YouTube, o vídeo. Eu vou mandar, são 2 vídeos na verdade, cada um de 20 minutos, ou 15, alguma coisa assim. E aí eu mando os 2 links para vocês, e durante o período que a gente estaria na plataforma, na aula, né, amanhã, vocês vão assistir ao videozinho, tá bom? E aí, a resenha sobre esses vídeos, vocês não precisam entregar, tá? Faz quem achar interessante fazer, porque é pontinho extra, tá bom? Como eu já expliquei para vocês, se na hora de fechar a nota tiver faltando um pontinho aí para chegar na média, né, que é 7 pontos, aí eu posso entrar em contato com você e perguntar se você fez a resenha do vídeo, e aí esse um pontinho que tiver faltando a gente repõe, tá bom? Todo mundo entendeu, né? Os 2 artigos que foram passados para vocês, cada um vale 1,5, né? Somando dá 3 pontos. E a prova vai valer 7, tá? Então, a gente vai somar aí os 7 pontos da prova, mais os 2 trabalhinhos, e aí dá os 10 pontos. Caso você não tenha feito os trabalhinhos e não conseguiu atingir 7 pontos na prova, atingiu só 6, por exemplo, aí eu entro em contato com o aluno, pergunto se fez a resenha do videozinho sobre infecção hospitalar, e aí você atinge a média de 7 pontos para não ficar de recuperação. Caso mesmo assim, ou você, mesmo tendo feito a resenha de infecção hospitalar, ou se você não fizer, né, não atingir de qualquer jeito a nota, né, a média de 7 pontos, aí nós vamos ter uma revisão de recuperação, e aí você vai ter a oportunidade de fazer outra prova, tá? A prova de recuperação. Mas aí, no caso, a prova não vai mais valer 7, a prova vai valer 10, o total, tá? Não vai ter mais ponto de trabalho. E aí é feita a correção e a entrega de nota final, tá bom? Todo mundo entendeu isso aí, né? Eu entendi. Beleza. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente começou um pouco mais cedo para acabar mais cedo, né? E todo mundo ficar livre. Então, vamos dar uma pincelada no que foi falado na aula passada, né? Que foi sobre acidentes com perfuro cortantes, né? Aí nós temos aí que acidentes com perfuro cortantes ocorrem, né? Muitas vezes é comum isso acontecer, e
essa doença, né, as infecções, elas podem ocorrer aí de diferentes tipos de agentes, né, através dos agentes virais, através de protozoários, bactérias, fungos e ectoparasitas, tá? Tudo isso transmitido através desses materiais que podem cortar ou furar, tá? Então, aí um material, uma agulha, um bisturi que esteja contaminado, né, com alguma bactéria, algum protozoário, algum fungo, de um paciente que tenha alguma patologia, alguma infecção, né, você acaba se furando, se cortando, e aí você pode fazer aí essa transmissão e se infectar também, tá? Outra forma de infecção é o contágio de doenças através das vias aéreas, tá? Inalação de aerosóis ou de algumas partículas, né? Como, por exemplo, o sarampo, meninge, né? Tuberculose. Desculpa. Por isso que eu falei tanto para vocês sobre a questão de utilizar os EPIs, né? Para poder aí proteger as vias aéreas, os olhos, né, as mucosas, que a gente chama, que é a entrada das narinas, né, os olhos, os lábios, tá? E aí nós temos um número bem grande, né, de casos, né, de acidentes ocupacionais que acontecem por perfuro cortantes, que vai aí de 600 a 800 mil acidentes por ano, tá? Só que apenas 50% de todos esses acidentes são notificados, tá? E o principal agente, né, que causa aí essas infecções, essas doenças, são as agulhas, tá? Elas são as principais causadoras de acidentes percutâneos, ou seja, são elas que acabam aí transmitindo o maior número de doenças, tá? Nós temos aí uma tabela onde a gente vê que os agentes do vírus da hepatite têm aí uma incidência de 6 a 30%. O da hepatite C é bem menor, né, de 1,8%. E o HIV de 0,3%, tá? Aí nós vimos aí o risco de infecção após um acidente pela íntegra e mucosa, o HIV, né, onde a pele íntegra é maior que 0,09, ou seja, se aproxima de 1% para cima, né? E no caso das mucosas é menos de 1%. Nós temos também um quadro falando sobre o vírus da hepatite B e C, sobre a questão da forma crônica, né? Que o da hepatite B é bem menor, a porcentagem é de 5 a 10%, e 20% das hepatites B são de cirrose e 6% aí vai causar o câncer de fígado. O vírus da hepatite C é de 30 a 70%, né, e o tipo é de 10 a 20% para cirrose e 1 a 5% para câncer de fígado. Aí nós vimos a questão sobre precaução padrão, né? Lembrando que se a gente encontrar aí na prova ou alguém perguntar sobre o que é a sigla PP, né? Não é um número menor de roupa não, tá, gente? Na hora da saúde, o PP sempre vai significar precaução padrão, tá? Essa precaução padrão é aí uma precaução, um método, né? Que todo profissional da área da saúde vai tomar, tá? Para que atender, né, os seus pacientes, os seus clientes, que agora a gente chama de cliente, tá? Todo paciente, para se proteger. O procedimento inicial é a lavagem das mãos, que a gente até fez a nossa aulinha prática. Muito importante saber sobre a lavagem das mãos, que é feito antes e após o contato com o cliente, após retirar as luvas, os aventais, lavar as mãos entre um cliente e outro. Entre os procedimentos, se você fizer mais de um procedimento no paciente, você lave as mãos, tá? Por mais que seja com o mesmo cliente.
E é principalmente após ter contato com sangue, fluidos corporais, materiais ou equipamentos, tá? E o material utilizado para fazer essa lavagem de mãos basta ser com sabão líquido, sem o antisséptico e água, tá? Aí nós vimos aí a questão do uso de barreiras. Quais são as barreiras existentes aí? Né? Nós temos as luvas, que deve ser aplicada antes do cuidado com o paciente e fazer a troca entre a manipulação de um paciente e outro. Então, utilizar um par de luvas para cada cliente-paciente, tá? O material dessas luvas pode ser de látex ou vinil. Outro uso de barreiras é o avental, né? Ou o jaleco, a gente pode chamar nesse caso assim. Deve ser um avental limpo, né? Sempre que houver risco de contato com sangue, fluidos corporais, a gente deve utilizá-lo, tá? E o tipo de material, o mais adequado é que seja impermeável, tá bom? Além desses, nós temos as máscaras e os óculos. No uso das máscaras, é para proteção da mucosa, né, do nariz, boca, em situações de risco, né, quando você vai ter aí respingos de fluidos corporais ou sangue, doenças transmitidas por aerosóis, como tuberculose, sarampo, varicela, herpes, tá? Então, quando a gente fala em transmitidas por aerosóis, é transmitida pelo ar, tá bom? E o tipo de material dessas máscaras, o mais comum é aquela cirúrgica, né, descartável. Mas aí é interessante utilizar a máscara de número 95, que ela tem uma capacidade maior de filtrar bactérias, partículas, tá? Ela tem uma capacidade aí de 95%. E por último, das nossas barreiras, nós temos os óculos, né? Que aí serve para proteção de mucosa dos olhos e da face. Utilizar também em situações de perigo aí, para riscos de ter respingos de sangue e fluidos corporais também, tá bom? Para que o sangue do seu cliente, seu paciente, não chegue a entrar em contato com a mucosa dos olhos, tá bom? O tipo de material, ele pode ser acrílico ou de plástico, tá? Aí nós vimos também a questão dos equipamentos e artigos utilizados, como as caixas de descarte, né, que são comumente utilizados para descartar agulhas, lâminas de bisturi. Ela é feita de papelão com plástico interno. Vocês vão ver quando estiverem na fase dos estágios, principalmente no de tomografia computadorizada, quando se faz o uso de contraste, né? São umas caixas de papelão amarela, só com um buraquinho para você jogar dentro, tá? Descontaminação de superfície, né? Você deve desinfetar aí a presença de sangue ou fluidos em alguma superfície, fazendo a limpeza com desinfetantes, né? Fazer a esterilização com álcool, tá? E colocar tudo isso em sacos plásticos e descartar da maneira correta. Ter cuidado também com os aventais de pano do uso do cliente, tá? Devo observar se tem alguma secreção, sangue, tá? Alguma coisa assim de um paciente, para não reutilizar esse avental no meu paciente seguinte, tá? O isolamento parcial durante a realização do exame radiológico é aí cuidar, né? Aí por conta da transmissão de infecções, de patologias, tá? Proteger as vias aéreas, proteger a questão de ferimentos, onde possa estar aí sangue, fluidos corporais, tá? Esterilizar macas, cadeiras, cuidar no transporte dos pacientes até o centro de diagnóstico, tá? E aí, as condutas após o acidente, né? Envolve aí uma gama de atividades, desde os cuidados com o local do ferimento, até a comunicação por impresso ao médico do trabalho e notificação do centro de referência e treinamento,
tá? Quando você se acidenta com perfuro cortantes, você tem que cuidar não só do seu ferimento, de ver se você não adquiriu alguma patologia, né, alguma infecção, mas também fazer uma comunicação por impresso para o CAT, tá? Comunicação de acidente de trabalho. Comunicar ao médico que trabalha no CAT, né, através de uma notificação, para ter aí um acompanhamento epidemiológico, fazer exames, tá? E sobre prevenção e controle de infecção no centro de diagnóstico, que é o que nós vamos falar hoje, né? Uma característica peculiar no centro de diagnóstico, que é o CD, estando ele inserido ou não no contexto hospitalar, é o grande fluxo de clientes, né, pacientes que circulam com um número potencialmente enorme de várias patologias diferentes, tá? Com alta ou baixa capacidade de transmissão. Então, nesse centro diagnóstico entra muita gente, entra muito paciente. Podem ter pacientes que têm patologias transmissíveis, né? De alta complexidade, né? De um alto grau de transmissão ou de baixa transmissão, né? Mesmo com um pequeno tempo de permanência dessas pessoas, esses ambientes não estão livres da possibilidade da ocorrência da transmissão dessas infecções, né? Que podem ocorrer a partir do contato direto, através de fluidos corpóreos, né? Através de objetos ou materiais que entram em contato com o material contaminado, ou por via respiratória também, tá? Pela classificação do Ministério da Saúde, a unidade de radiologia, quando é inserida no hospital, é considerada uma área semicrítica, tá? A gente viu aí a questão do que é semicrítico lá no início das nossas primeiras aulas. Já que a radiologia está inserida aí como uma área semicrítica, a equipe multidisciplinar, né, o conjunto de profissionais que trabalham no centro diagnóstico, deve estar sempre orientada quanto aos procedimentos de segurança para poder evitar a transmissão dessas doenças, né, desses pacientes que podem estar circulando no centro de diagnóstico, tá? O profissional que recepciona o cliente, ele deve procurar saber qual a procedência do cliente, do paciente, né, o ambulatório, qual a unidade de internação que ele estava, para identificar a necessidade dos cuidados que ele deve ter para o preparo do local e determinar quais os materiais específicos ele deve buscar para proteger a própria equipe dele, tá? Então, eu vou buscar saber da onde que meu paciente está vindo, tá? Qual tipo de patologia que ele pode ter, para eu buscar aí a proteção para minha equipe e para mim também, né? Se eu descubro que o paciente que está chegando para mim agora vem de um leito da UTI, tá com grandes problemas respiratórios, tem tuberculose, esse tipo de coisa, você já sabe que você pode já ir pegando, né, através de vias respiratórias. Então, eu vou buscar aí a proteção, né, da face, dos olhos, da máscaras, né, das vias respiratórias para você e para toda a sua equipe. Os procedimentos radiológicos oferecem riscos potenciais de infecção, que variam conforme a localização a ser abordada, né, e o grau de invasão dos tecidos. Isso aí eles podem ser classificados em procedimentos críticos, semicríticos e não críticos, tá? Tudo de novo aquela questão de crítico, semicrítico e não crítico, tá? Então aí a gente tem que saber que os potenciais de infecção também têm essa divisão aí, aonde os procedimentos críticos, né, eles invadem áreas estéreis do corpo, como um cateterismo cardíaco, uma angiografia cerebral, uma biópsia, né, um cistograma. Os procedimentos semicríticos, eles entram em contato com a mucosa colonizada e pele não íntegra. Como exemplo, nós temos a criocistografia, enema opaco, urografia excretora, tá? E os procedimentos não críticos, tá?
Os procedimentos não críticos, eles não entram em contato com áreas estéreis, né? E nem com mucosas colonizadas ou pele não íntegra. Um exemplo são os raios-x simples, né? Mamografia, tomo, RM, né? Como sem um contraste via oral, tá? São procedimentos que eles não entram em contato com fluidos corporais, com sangue, com a pele íntegra do paciente, tá? São procedimentos considerados não críticos, né? Na hora que você vai fazer aí a radiografia do seu paciente, você vai fazer uma radiografia de tórax, vai fazer uma radiografia de mão, você tem que somente limpar, né, o equipamento com álcoolzinho, já tá bom, tá? Como se desconhece a procedência e história clínica da maioria dos clientes, o princípio básico para a prevenção de doenças transmissíveis é a adoção da PP, que eu falei já para vocês, né? A proteção, né? Precaução padrão, que são recomendados pelo Centro de Controle de Doenças, tá? O CDC. A precaução padrão, ela é recomendada pelo CDC e pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde do Brasil, tá bom? Os cuidados direcionados para as atividades do centro diagnóstico recomendados pelo CDC são materiais biológicos do cliente, né? Ter cuidados com esses tipos de material biológico. Quando a gente fala de biológico, vem da vida, né? Tudo que vem ali do paciente, como sangue, saliva, suor, urina, fezes, né? Entre outros. Eles devem ser considerados como artigos potencialmente contaminados, tá? Eles vêm diretamente de dentro do paciente, então aí eles são artigos críticos, tá? E aí são os cuidados que a gente deve ter dentro do centro de diagnóstico. Cuidados com esses materiais biológicos dos pacientes, né? Sempre ao manipular os clientes, a gente tem que utilizar essas precauções padrão, né? Que compreendem a lavagem de mãos antes e após cada procedimento, fazer a utilização das máscaras, das luvas, do avental, né? Do jaleco, dos óculos protetores quando indicado, tá bom? A equipe multidisciplinar deve atentar quanto à necessidade de vacinação contra a hepatite B de todos os profissionais envolvidos com o cuidado com o cliente, tá? Lembrando que para vocês, já vou deixar aqui frisado, mas a gente sempre vai estar lembrando vocês, não se preocupem, mas como uma questão aqui já de adiantar, para vocês realizarem os estágios de vocês têm que estar com a carteira de vacinação em dias, tá, gente? Então, quem tiver aí faltando fazer alguma vacina, já quando puder já vai atrás para fazer a vacinação, porque só entra para fazer o estágio se tiver com a carteira de vacinação em dias, tá? Justamente por conta dessas precauções padrões aí, tá? A equipe multidisciplinar tem que estar com a sua vacinação em dia. Materiais perfurocortantes devem ser desprezados, né, descartados imediatamente após o uso. Nesses recipientes apropriados, superfície rígida, né, aonde não possa furar a embalagem e a gente poder se machucar por fora da embalagem, né? E fazer o reencape da agulha é contraindicado. Na hora que você vai reencapar a agulha, você já introduziu a agulha no seu paciente, ela tá melada de sangue. Na hora que você vai reencapar a agulha, você pode aí estar se furando de uma forma aí mais drástica, né? Que você vai estar aí vai enfiar com força. Então, o reencape das agulhas, ele é contraindicado, tá? Mas tem aí as caixinhas bem rígida, bem protegida, aonde você joga a agulha sem a capinha mesmo, sem correr o risco de você se machucar, se furar na hora de você reencapar ela, tá? E nem vai se machucar caso essa agulha fure a embalagem, né? O recipiente onde ela vai ser jogada, porque ele é
feito apropriado para isso, né? Não vai vazar, não. Quanto ao ambiente imobiliário, né, o lugar, o prédio, recomenda-se a limpeza sempre, né, com o uso de desinfetantes nas superfícies de equipamentos e sempre naqueles equipamentos que entram em contato com o cliente. Esse procedimento deve ocorrer a cada atendimento, tá? Como eu falei para vocês, quando a gente vai atender os pacientes, a gente tem que fazer a limpeza ali quando você for chamar o próximo, tá? É de extrema importância, tanto no raio-x quanto no mamógrafo, tá? Lá na mamografia, tomografia computadorizada. Na tomografia, a gente tem lá como se fosse uma caminha, né? Uma cama, onde o paciente se deita para poder fazer o exame, o procedimento. E lá a gente tem um rolo de papel que a gente desenrola em cima daquele, como se fosse um colchãozinho, né? Quem já fez tomografia sabe. E aí o rolo fica no final da cama. Você desenrola para que o papel cubra, como se fosse quando você vai fazer algum exame, né? Tem aquelas marcas com papel. E aí você deita. Quando você levanta, a gente já corta aquela parte onde você deitou, joga no lixo e enrola um novo papel para que o próximo paciente possa deitar num ambiente limpo, tá? Já no raio-x, a gente não vai ter aí essa opção de jogar um papel em cima da mesa, né? Então, o que acontece? Entre um paciente e outro, você tenha o álcool em mãos, fazendo a utilização de luvas, joga álcool na mesa e limpa com papel, tá? Entre o atendimento de um paciente e outro. Os desinfetantes que são aplicados, né, nessas mesas de exames, tem que sempre seguir as orientações do fabricante, né, do aparelho, para que a gente não cause nenhum dano a esses aparelhos, tá bom? Então, sempre prestar atenção no que pode passar nas mesas, nos equipamentos, para não danificar, tá? Então, os preceptores sempre vão estar lá dispostos a tirar as dúvidas, tá? A maioria deles, acredito que todos, na verdade, 99% sempre vão estar orientando como fazer, né? Quando você chega no estágio, porque lá 4 horas um preceptor, depois sai e vem outro. Então chega aquela equipe, ele vai orientar para que você, por mais que a equipe anterior já tenha limpado, né, que é o dever de toda a equipe quando sai, deixar a sala de exames limpa, higienizada. Aí ele sai. Quando seu grupo chega, por mais que o que saiu já limpou, você dá aquela limpadinha de novo para você ter certeza, porque é assim que a gente tem que fazer, tá? Limpa. Entre um paciente e outro, vai limpando também. Quando você for deixar o centro diagnóstico, você deixa limpo de novo, tá? Então, é uma questão de extrema importância fazer a limpeza e esterilização dos aparelhos, dos equipamentos de maneira correta, sempre com supervisão dos preceptores, tá? Para não danificar nenhum aparelho, mas sempre manter a higienização do local. Nas áreas de difícil acesso à desinfecção, como os interruptores, painel de controle, é indicada a cobertura com filme plástico, tá? Aqueles filmes que a gente usa na cozinha mesmo, aqueles papel filme, né? Colocar eles quando você não dá para estar limpando todo o tempo, fazer o uso daqueles papéis para poder envolver as maçanetas, os interruptores, tá bom? Áreas de difícil acesso para limpeza. Todos os artigos reusáveis devem passar por processos de limpeza, tá, gente? Desinfetar ou esterilizar tudo aquilo que eu for utilizar num paciente e depois utilizá-lo de novo. Esse processo vai depender aí do potencial de risco para infecção de cada material, de cada artigo. Se for crítico, fazer a esterilização, semicrítico a desinfecção, e se não for crítico, somente a limpeza, tá? Deve-se submeter à esterilização materiais que entram em contato com tecidos
tissulares e vasculares, tá? Que entra em contato com o sangue, tá? De novo, essa questão crítica, semicrítica e não crítica, tá? Desinfecção, materiais que entram em contato com a mucosa íntegra, né? Ou pele não íntegra. E a desinfecção de baixo nível, a limpeza, é materiais que entram em contato apenas com a pele do paciente, né? A pele íntegra. Aí nós vamos para a questão dos sinais vitais, tá? O que são os sinais vitais? São aqueles que evidenciam as alterações das funções corporais, né? Das nossas funções corporais, e geralmente retratam quando as funções, né, estão aí se desviando do normal, quando alguma coisa está errada. Isso significa que o cliente, o paciente, ele precisa ser observado para identificar as causas desses acontecimentos, tá? Os centros de diagnóstico recebem clientes com diversas patologias, né? Eles procuram esse serviço para auxiliar a investigação de algumas patologias ou para fazer o acompanhamento da evolução de alguns estados agudos ou crônicos que eles se encontram. Muitos podem apresentar alterações fisiológicas significativas durante a sua permanência no centro de diagnóstico. Então, é necessário que toda a equipe multidisciplinar saiba reconhecer e considerar a necessidade de um atendimento imediato dessas intercorrências, né? Quando ocorre alguma mudança aí no estado fisiológico do paciente, né? Quando se vê alguma alteração dos sinais vitais, toda a equipe multidisciplinar, ou seja, todos os profissionais que trabalham na área da saúde, que trabalham no hospital, devem saber identificar quando que isso aí está acontecendo, tá? Para poder aí solicitar um atendimento imediato. A própria utilização do meio de contraste, né, que a gente vai estudar sobre isso, é um fator de risco para alteração significativa desses sinais vitais, tá? Aí os sinais vitais que são aferidos rotineiramente, né, que são feitos sempre, vale lembrar aí que a gente não mede pressão, tá, gente? Quando você vai na farmácia e diz assim, mede aqui minha pressão, não existe isso, a gente não mede pressão, a gente afere a pressão, tá? Então vamos guardar essa informação aí que a gente afere, tá? Afere a frequência cardíaca, afere a pressão arterial. E aí tá a listinha, né, dos 4 sinais vitais que são aferidos rotineiramente. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e a temperatura corporal. Na questão da pressão arterial, ela vai refletir a tensão que o sangue está exercendo nas paredes das artérias, tá? A pressão arterial depende de vários fatores para sua manutenção. Resistência periférica, volume e a viscosidade sanguínea, tá? Se o sangue tá, como é que eu posso falar de uma maneira mais básica? Assim? Se o sangue tá mais grosso, tá? Se o sangue estiver mais grosso, a pressão arterial pode aí estar alterada, tá? A pressão máxima ou sistólica é a força maior exercida pela contratilidade cardíaca, né? E a mínima representa a resistência periférica. A pressão arterial, a gente pode dizer aí também que é PA, pode variar também ao longo do dia, tá? Assim como a frequência cardíaca, a respiração e a temperatura. Elas podem alterar durante o dia. Geralmente ela é mais baixa durante a noite, né? Porque você tá mais tranquilo, tá deitado, repousando. E quando a gente se levanta, elas podem se alterar, tá? Vários fatores podem alterar a pressão arterial, tá? Dentre eles nós temos aí a ansiedade, o estresse, medo, ingestão de alimentos, alguns alimentos aí como café, tá? E exercícios também podem aí estar afetando a pressão arterial, alterando elas, né? Aí nós temos um quadro sobre classificação da pressão arterial, né? A ótima, a normal, limítrofe, hipertensão, né? Quando você tem aí a pressão
alta, né, de estágio 1, 2 ou 3. A ótima fica aí entre 120 e 80, normal de 130 a 85, vai caindo aí, vai ficando arriscado, né, como que eu posso dizer, de 130 a 139, hipertensão, estágio 1, 140 a 159, estágio 2, 160 a 179, e a pressão diastólica de 100 a 109, e a estágio 3, a de 180, tá? Aí vamos para as terminologias, tá? Quando as pressões sistólica e diastólica de um cliente situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para a classificação da pressão arterial, né? Da PA. Nós temos aí as terminologias, né? O que significa? A hipotensão arterial é a pressão arterial abaixo do normal, tá? A hipertensão arterial é quando a pressão arterial, né, a PA, está acima do normal. E normotenso significa aí PA normal. Então a gente sempre tem que lembrar dessas terminologias, tá? Vendo o quadrinho, a gente vê quais são aí que tá no bom, no normal, né? E quando vai alterando. Hipo é de baixo, tá? Hipotensão arterial, PA abaixo do normal. Hipertensão arterial é a PA acima do normal. E normotenso é a PA normal, tá? O nome já tá aí dando uma diquinha pra gente. Normo de normal. Aí nós temos aí uma base, né, do recém-nascido, na segunda infância e adolescência e a adulta, tá? A gente percebe que no recém-nascido ela é mais alta, tá? De 120 a 140 BPM. Na infância e adolescência ela cai um pouquinho, fica de 80 a 100. E na fase adulta o normal tá aí de 60 a 100 BPM, tá? Como que se deve fazer o preparo desses pacientes aí para fazer a aferição, né, da pressão arterial? O paciente deve estar de repouso de 5 a 15 minutos, né? Não pode estar agitado, né? Ele deve estar de bexiga, evitar de estar com a bexiga cheia, não fazer exercícios, né? Porque aí acelera o batimento cardíaco, a pressão vai aí subir. Não estar ingerindo bebida alcoólica, né? Nem café ou alimentos, nem fumar 30 minutos antes de fazer, né? De aferir a pressão arterial. Manter as pernas descruzadas, tá? Porque aí a gente vai pressionar as artérias, os pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira, relaxado, sem pressionar nenhuma artéria e nenhuma veia, tá? Remover roupas do braço, né, para não ficar apertado, aonde a gente vai colocar lá o equipamento. Posicionar o braço na altura do coração para não ficar abaixado para o sangue, né, descer muito rápido, nem levantado, para ele ter dificuldade de voltar, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo, tá? E deve ser solicitado que o paciente não fale durante a aferição. Como que o profissional deve fazer? Lavar as mãos, né? Medir a circunferência do braço do cliente, selecionar o manguito do tamanho adequado ao braço, né? Que a gente fala garrotear. Falo garrotear assim, né? Que é o que a gente aperta, mas a gente não vai garrotear nada no momento, tá, gente? Colocar o manguito sem deixar folgas acima da fossa cubial. Acho que todo mundo aqui já mediu pressão, né? Aferiu pressão, na verdade. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial, tá? Estimar o nível da pressão sistólica, palpar o pulso do paciente, né? Desinflar rapidamente quando não sentir mais o pulso, né? E aguardar 1 minuto antes da medida, tá? Até ele ver, sentir, escutar de novo lá a pulsação. Aqui continuam os passos. Insuflar rapidamente, né? Lembra lá aquela bombinha? A gente
infla ela, né? Tum, 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 para poder apertar e depois soltar para que o profissional possa escutar, identificar, ferir a pressão arterial, tá? E aí a gente vai soltando, desinflando lentamente, tá bom? O primeiro som que a gente escuta, porque a gente utiliza, né, o estetoscópio, o primeiro som que você identifica é a pressão sistólica e o último é a pressão diastólica, tá? E chega um momento que você não vai escutar mais. Você vai escutar aí, que a gente chama auscultar, tá? Quando você tá utilizando o estetoscópio, você vai auscultar e não escutar. De 20 a 30 mGh abaixo do último som para confirmação da pressão diastólica, que é a última, tá? Depois você termina de desinflar rapidamente. E aí você tem que esperar de 1 a 2 minutos para você fazer novas aferições, tá? Não é recomendado aferição em membro superior que tenha fístula arteriovenosa pela qual tenha sido realizado cateterismo ou esvaziamento ganglionar, tá? Fez cateterismo em algum membro superior, tenta aferir a pressão no outro braço. Isso aqui é para caráter informativo para vocês, porque isso é uma função dos técnicos e enfermeiros, tá, gente? Aí nós temos as terminologias, tá? Braquicardia, a gente está falando de frequência cardíaca, tá? A cada contração do coração é lançado do ventrículo esquerdo o volume de sangue para a artéria aorta, e a pressão gerada e o volume provocam oscilações ritmadas em toda a extensão da parede arterial, tá? Evidenciadas quando se comprime moderadamente a artéria contra uma estrutura dura, tá? O que vem a ser a bradicardia? É a frequência cardíaca abaixo do normal. A taquicardia é a frequência cardíaca acima do normal. Meu coração está acelerado. Você está com taquicardia. A sua frequência cardíaca está acima do normal. De novo, normocardia vem de normal, né? A frequência cardíaca vai estar normal. Pulso cheio é a sensação forte a se palpar o pulso, tá? Pulso filiforme é o pulso fino, você não sente muito. Rítmico, o intervalo de tempo entre os batimentos vai ser igual, tá? E o arrítmico, o intervalo de tempo entre os batimentos não é igual. Batimento cardíaco, 1, aí eu conto 1, 2, outro batimento, 1, 2, 1, 2. Arrítmico vai ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, entendeu? Ritmo, a gente tem aquela questão ali do intervalo de tempo ser igual. Arrítmio não tem isso. Essa frequência aí, a gente vai ver a questão dos batimentos, como eu estava falando para vocês, tá? Normalmente, a gente usa aí os pulsos radial, né, no braço, braquial, que é mais embaixo, ou carotídeo, no pescoço, para poder verificar a frequência cardíaca, tá? Sendo o local que é mais, assim, preferível é o pulso radial, tá bom? O pulso deve ser avaliado também quanto ao ritmo e ao volume, tá? O procedimento, de novo, sempre lavar as mãos, paciente sentado, posição confortável, braço apoiado, tá? Localizar com os 2 dedos, o médio indicador, a artéria radial na face interna do punho, do lado do polegar, comprimir contra o osso, o rádio, por isso a região é chamada de radial, né? Verificar se o pulso está regular ou irregular e contar quantas oscilações você sente em 60 segundos, né? 1 minuto. E aí você vê a questão da respiração. Por seu intermédio, ocorre a troca de gases nos alvéolos, no pulmão, entre oxigênio e gás carbônico. E isso aí vai provocar as condições para a realização de funções vitais no organismo, né? A gente precisa de oxigênio no organismo. A frequência respiratória, que é o FR, é mais fidedigna, né, quando o cliente não percebe que está sendo avaliado, ou seja, você não vai avisar para o seu paciente que você está prestando atenção na respiração dele, tá? Assim ele não fica prestando atenção também e não muda a respiração, tá? Quando alguém avisa, a gente tende a
tentar controlar também. A frequência cardíaca de um recém-nascido é de 30 a 40 e do adulto é de 12 a 20, tá? Ou seja, um recém-nascido é normal que ele respire mais rapidinho, tá? Por isso que a gente vê a barriguinha do bebê subindo e descendo bem rapidinho, a respiração dele é mais rápida do que a de um adulto, tá bom? As terminologias aí para a questão da frequência respiratória é bradipneia, quando está abaixo do normal, taquipneia, acima do normal, dispneia, quando a gente tem dificuldade respiratória, tá? Tem dificuldade em respirar, eu estou tendo dispneia. Ortopneia é respiração facilitada em posição vertical, tá? Apneia, quando a gente fica sem respirar, ausência da respiração. E eupneico, tá? Frequência respiratória normal. O procedimento sempre precaução padrão, lavagem de mãos, paciente sentado em posição confortável. A gente pode fazer isso após verificar aí o pulso do paciente, né? Mantendo o dedo sobre a artéria radial, sem mencionar que você está prestando atenção na respiração do paciente para você não causar aí a alteração do padrão respiratório. Você continua pegando no pulso do paciente, sem dizer para ele que está prestando atenção na respiração dele, para ele não alterar esse padrão respiratório, tá? Conta quantos movimentos torácicos ele apresenta em 1 minuto, tá? Quantas vezes ele estufa o peito e abaixa, considerando isso aí de inspirar e respirar como um único ciclo, tá? Levantou, expirou, inspirou, um ciclo. Levantou, inspirou, segundo ciclo. Isso aí a gente pode prestar atenção também quando a gente recebe um paciente para fazer um raio-x, alguma coisinha assim. Aí você verifica se ele tá com a frequência respiratória normal, tá? E aí a temperatura, tá? Representa a energia liberada por reações químicas que ocorrem nas células. Portanto, a temperatura está diretamente relacionada à atividade metabólica do organismo, tá? Aí nós temos a temperatura axilar, oral e retal, que a gente pode medir, tá? A axilar, a normal fica de 35,8, aí quase 36 a 37 graus Celsius, está normal. A oral é de 36,3 a 37,4. E quando ela é aferida via retal, é de 37 a 38, tá? As terminologias para aferir aí a temperatura é de febre, quando a temperatura vai estar acima do normal, né? Acima dos 37 graus para axilar, acima de 37,4, acima de 37,4 para oral e acima de 38 para retal. E a hipotermia é quando a temperatura está abaixo do normal, tá? Tá frio. O paciente está com muito frio, tá tremendo, tá? Em casos bem nível hard, assim, e hipotermia, tá? O procedimento para se fazer a aferição é sempre lavagem de mãos, explicar o procedimento para o paciente, limpar o termômetro com álcool 70, vou secar a axila com papel toalha, porque a aferição mais comum é aquela da axila, né? Colocar o termômetro na região axilar, posicionando o braço sobre o tórax e manter o termômetro lá por pelo menos 3 minutos, tá? É o procedimento para se aferir a temperatura dos pacientes. Tudo certinho? Tudinho. Bem facinho, né, gente, de entender? Não. Bem de boa, né, esse assunto. Hoje a nossa... Também gostei do assunto, interessante. Muito legal, né? Hoje a gente viu sobre essa questão de prevenção do controle de infecção, né? Ter cuidado aí com os perfurocortantes. A questão dos sinais vitais, quais são os principais? Pressão arterial, pressão cardíaca, temperatura e frequência respiratória. E amanhã a gente vai ver aí o videozinho sobre infecção hospitalar, tá? Aí a gente acaba o nosso assunto.
terça-feira já é a nossa revisão e na quarta é a nossa prova. Tá bom, gente? Beleza. Alguma dúvida, podem perguntar. Se não quiserem perguntar agora, manda mensagem no WhatsApp que eu estou lá e respondo vocês, tá bom? Tá bom. Boa noite, gente. Obrigada pela atenção, viu?